está lá em Fortaleza, mas parece que ela está aqui, porque ela está dentro do nosso coração, né? É uma empatia muito forte, parece que a gente já se conhece há muito tempo e às vezes se conhece. E ela vai falar para nós. Ela é do Centro Espírita João Evangelista, trabalhadora da doutrina espírita de muitos anos. E também, me parece, da Federação Espírita do Ceará. É isso? Se não for, você me corrige, por favor. Atualmente eu apoio, mas deixei a função que exercia lá, na FEEC, na nossa federação. Sou de coração, mas não mais na função que exercia. Mas né? É de coração trabalhadora da doutrina espírita, né? Isso é que é mais importante, como vem trazendo ensinamentos para nós, o conhecimento dela, o coração dela. Seja bem-vinda. A reunião é sua, a palavra é sua. Se você puder me devolvê-la até 20 para as 9, tá ótimo. 40, né? Tudo bem, a gente faz esse compromisso. Então, agradeço mais uma vez ao convite carinhoso do Pedro Arthur, eu agradeço a acolhida amorosa do grupo, antes que possamos tecer as reflexões, porque é muito importante para quem vai usar do verbo sentir a acolhida dos ouvintes, isso contribui bastante. E é uma tessitura conjunta, momentaneamente eu falando e vocês ouvindo, posteriormente o contrário, e, sobretudo, a inspiração amorosa, boa, generosa e amiga dos espíritos desencarnados, sem a qual nós não conseguimos realizar o intento. Então, inicialmente, tivemos a canção que muito nos facilitou a sintonia e também a prece amorosa do nosso irmão José Carlos, que fez aqui com tanto carinho. Tudo isso propicia uma sintonia nossa com o assunto. E nós reforçamos nesse momento a necessidade de cada um de nós abrir a mente, mas mais que isso, abrir o coração para aquilo que nós vamos trazer. Nós pensamos nessa temática, depois da morte, num intuito muito claro e muito específico, que foi uma homenagem a um grande espírita contemporâneo de Allan Kardec e que escreveu com muito amor, com muita sabedoria, mas, sobretudo, com um lirismo profundo, de uma alma profundamente conectada com Deus, que se esforçava cotidianamente para tal, que foi Leon Denis. Ele nasceu em 1º de janeiro. Então, uma casa espírita aqui do Ceará havia nos convidado para falar sobre o Leon Denis, trazer aspectos da sua existência carnal, da sua contribuição enquanto espírita, pensador espírita. A partir daí, nós fomos preparar essa temática, e aí nos surgiram outras ocasiões de falar, e aí julgamos por bem falar sobre o livro Depois da Morte, que foi a primeira obra de Leon Denis, o primeiro livro dele como espírita. Essa obra é muito provavelmente conhecida de vocês, a maior parte de vocês, se não todos vocês. Mas a gente não quer deixar esse tema assim cansativo. Claro, a homenagem é ao Denis, o espírito, normalmente, de uma certa envergadura moral, espiritual, ele dispensa quaisquer que sejam as homenagens, os elogios, as honras a ele endereçados. Mas é através da lembrança do seu nascimento e dos seus exemplos no mundo
que nós ofertamos em forma de homenagem, que nós, carecentes de exemplos de tamanha envergadura, de tamanho valor moral, revigoramos os nossos esforços para fazer de nós também um dia apóstolos dessa magnitude, né? Então, a forma com que certas pessoas que trabalharam em prol do espiritismo falam sobre o espiritismo e as marcas, as pegadas que essas pessoas deixaram são verdadeiros rastros de luz a inspirar nós que viemos depois e que somos ainda, estamos, né, ainda talvez muito distante desses luminares, mas eles são para nós aquele farol. Claro, Kardec, Jesus, os santos aí que nós temos como grandes fontes de inspiração, Francisco de Assis, que foi homenageado aqui através da oração de São Francisco, mas esses baluartes do espiritismo, sem cujo trabalho talvez a mensagem espírita houvesse perecido mesmo, nós muito devemos a esses irmãos. E é então esse o intuito, não é? Homenagear Denis, sabendo que ele não precisa das nossas homenagens, mas ainda através da homenagem estimular cada um de nós aqui a abrir-se a um entendimento da doutrina espírita que seja uma verdadeira mola propulsora da nossa transformação íntima e promova a afeição verdadeira aos postulados espíritas naquilo que eles têm de mais nobre, de mais sublime, que é a vivência caridosa, amorosa, humilde. Então, tudo isso o Denis traz nas suas obras. E nós não queremos que fique assim cansativo, mas antes que possamos adentrar um pouquinho mais, gostaríamos assim de saber, levanta a mão, a mãozinha virtual, ou a mão real mesmo, quem já leu algum livro de Leon Denis? Só para a gente ter assim, uma noção. Olha aí o pessoal, maior parte, né? Que bom, muitos. Estou vendo aqui muitas mãozinhas, mãozinhas reais e mãozinhas virtuais. Legal. Então, ele é um conhecido, né, da maior parte do grupo. Aqueles que ainda não leram, não se sintam menor, porque a doutrina espírita, embora ela tenha uma profusão de obras imensa, ela radica-se na vivência. E para a vivência real, pura, não necessitamos de livros, necessitamos de um coração repleto de amor. Então, aquele que não leu, fica convidado a ler. É essa também uma proposta da noite. A versão que eu tenho é essa aqui, quero mostrar para vocês, e aqui nós conseguimos ver o semblante do Leon Denis, né, um homem do século XIX, como Kardec, um bigodão, assim. Ele desencarnou em idade provecta, o que é isso? Já bem idoso, e já idoso ele tinha uma barba assim bem longa, né, branca, parecendo assim um monge. Mas a gente vai falar só um pouquinho da vida dele, porque essa efeméride do aniversário, né, essa data significativa do aniversário, que foi 1º de janeiro, remete-nos a alguns aspectos da vida de Denis que podem ser para nós desconhecidos e que vão ser relevantes para compreendermos o valor moral dessa alma. Muitos de nós sabemos, e vocês que estão aí em Minas Gerais, né, terra, berço de Chico Xavier, ali em Pedro Leopoldo, sabem mais do que eu, talvez, a dificuldade que não raro povoa a vida dos grandes missionários. A vida desses homens e mulheres não é sem grandes obstáculos, grandes desafios a superar.
É como se Deus quisesse nos dizer assim, que o espírito amadurecido, o espírito plenamente afeiçoado aos valores espirituais, aos valores do espírito, experimenta certas dores para dizer aos demais, nós que somos um pouquinho mais, digamos, menos experimentados ou menos amadurecidos, como que eles viessem nos dizer que a dificuldade presente, nos dizer por meio desses exemplos, desses testemunhos de almas valorosas, essas dificuldades, essas dores, elas também visitam as almas de espíritos adiantados. E assim como para eles essas dificuldades passam, são transitórias, são passageiras, para nós também é. Quando uma alma valorosa, experimentada, atravessa uma dor que para nós talvez fosse insuportável, fosse muito difícil, é como se ela dissesse: somos capazes de passar por isso. Chico sofreu na infância, sofreu orfandade, sofreu penúria material e pôde atravessar tudo isso. Talvez o maior obstáculo da vida do Chico, e essa é uma leitura pessoal minha, não sei se corresponde, mas talvez o maior obstáculo da vida de Francisco Cândido Xavier foi lidar com a bajulação, porque foi alguém que em vida ganhou uma grande projeção, e era alguém muito humilde. Isso é uma virtude valorosa e muito difícil de ser adquirida, e o Chico atestou em mais de um momento essa humildade. No caso do Denis, do Leon Denis, o que aproxima Leon Denis e Francisco Cândido Xavier na experiência dolorosa da vida é também a penúria material. Denis, ele foi um homem do século XIX, como dissemos, na França de então. Nós olhamos hoje a França, é um país desenvolvido, e nós achamos que sempre foi assim. Nenhuma dessas nações que são desenvolvidas hoje foram sempre desenvolvidas. Claro, elas já vinham em vias de desenvolvimento, sempre foi um luminar para o gênero humano em termos culturais, a França, mas o ensino na França ele não era universalizado como é hoje, assim como no Brasil é. Em que sentido? O ensino ele é para todos. Alguém pode dizer, mas uma criança pobre ela não pode pagar aqui no Brasil, né? Mas ela tem acesso a uma escola gratuita, né? As escolas municipais, as escolas estaduais. E a França da época era também uma França em que, não como hoje, não havia um ensino plenamente universal que era fácil para todos. Como ele era de uma família muito pobre, isso é importante dizer, pessoal, para nós aquilatarmos o valor dessa alma. Ele era de uma família pobre, o seu pai era pedreiro, pedreiro de obras, né, o mestre de obras, mas na realidade ele fazia de um tudo, assim. E a mãe, salvo engano, era lavadeira, era uma família de muito poucos recursos, e ele foi o primeiro filho, né? Salvo engano, o único filho. E não teve, por conta da condição financeira da família, dos pais, ele não teve condição de estudar, ter acesso ao estudo formal, apenas assim, com regularidade, apenas por um período pequeno da sua vida. Foi alfabetizado relativamente tarde, e ele, criança ainda, ele, não raras vezes, ele substituía o pai nas funções, o que deu aso a algumas pessoas depreenderem de relatos
da vida do Denis, em que o pai não estava exercendo as funções, vinha o fiscal, né, numa estação de trem, parece-nos que ele era um controlador ali da estação, numa das funções que exerceu, e veio o chefe, né, conferir se ele estava no posto de trabalho, executando o trabalho, e ele simplesmente sumiu. E a criança, com 11, 12 anos, Leon Denis, era então convidada, naquelas circunstâncias, a mentir ao supervisor e exercer as funções do pai, a fim de que o pai não fosse demitido mais uma vez. Então, isso deu asa a algumas pessoas concluírem que o pai de Denis era alcoólatra. Nós não encontramos essa informação registrada. Vimos um palestrante conhecido falar a respeito, e aí estão passando essa informação, mas fazendo essa ressalva de que foi uma conclusão. Mas se o pai tinha problemas com o álcool ou não, o fato é que esse pai, ele recorrentemente se ausentava das suas funções de trabalho e por isso era convidado a deixar o emprego e adquirir nova função, novo emprego, às vezes não era muito fácil, mudar constantemente de cidade, e isso foi prejudicando os estudos da criança. Eles também não tinham recursos. Então, ele foi muito cedo colocado na função do pai, algumas vezes, e foi convidado a trabalhar desde muito cedo. Mas o seu ânimo de aprender, a sua gana de aprender era tal que ele trabalhar já numa idade mais avançadinha, um pouco, pré-adolescente, 17, 18 anos, ele trabalhava ao longo do dia e estudava à noite, por conta própria, para satisfazer as ânsias do seu coração. Então, ia até 1, 2 horas da madrugada, com aquela iluminação precária da pessoa do século XIX mesmo, né? Eram lamparinas, e isso foi prejudicando a sua visão, de modo que quando ele desencarnou, já quase aos 80, ele desencarnou em 1927 e encarnou em 1846, então, com 81 anos, quase 82, né? Ele... É isso? É. Ele tinha já um problema na visão que estava tornando-o cego. E isso, para o espírito que gosta muito de ler, afeiçoado às letras, ao conhecimento, ávido de leituras, de estudos, é um verdadeiro martírio, mas ele não reclamava. Ele usava o braille, que, aliás, eu vim a saber recentemente, porque eu tive um aluno cego, sou professora, e eu tive um aluno cego esse semestre. E ele usava o braille também. O braille é uma invenção de um conterrâneo de Denis, né? De um francês, Joseph Braille. Acho que a gente fala braille, mas talvez a pronúncia seja outra. O fato é que o Denis, no fim dos seus dias, ele precisava do braille, que já existia à época, para ler. E precisava de um recurso também manual, né, tátil, para poder escrever uma régua, para auxiliar na escrita por conta da cegueira. Mas vamos voltar um pouco ao seu período juvenil, né? E essa é uma narrativa que não obedece muito à cronologia, porque o que queremos destacar é o valor moral dessa alma e o quão as dificuldades muitas vezes impulsionam as grandes almas a grandes superações. É uma história de superação, a de Leon Denis. Convidado a trabalhar ainda criança, muito cedo, sem poder estudar, que era, assim, digamos, o anseio maior do seu espírito, era o conhecimento, ele tinha sede de conhecimento. Então, veja, só alguém muito afeiçoado ao conhecimento, aos ímpetos intelectuais, é que chega em casa muito cansado depois de uma jornada de trabalho exaustiva
e estuda até 1, 2 horas da manhã. Assim ele fazia, não era para, como alguns de nós fazemos aqui hoje, aqui não vai nenhuma crítica, mas não era com a finalidade de fazer algum concurso e ter uma estabilidade financeira, não é? Que aí nós estamos indo atrás de algo que tem o seu valor, mas não era a intenção dele. Ele estudava simplesmente para satisfazer a ânsia de conhecer, porque é uma alma valorosa, né? E nós, na doutrina espírita, sabemos que são as duas asas, né, que vão fazer de nós anjos, metaforicamente falando, a asa do amor e a asa do conhecimento, a junção do amor ao conhecimento, promovendo a sabedoria. Então, ele tinha essa avidez de conhecer. Ele é conhecido como filósofo, grande filósofo do Espiritismo. Kardec foi o iniciador, e Denis, contemporâneo seu, foi o grande pensador do Espiritismo e difusor em forma de palestras, porque ele era um orador, artigos em periódicos e posteriormente em livros. Também tem um terceiro que compõe, assim, digamos, uma tríade de apóstolos do Espiritismo no século XIX, início do XX, que é o Gabriel Delany. Mas o Denis, ele superou essas dificuldades da pobreza, do suposto alcoolismo do seu pai, da adversidade material, e isso contribuiu para a sua infibratura moral. Dedicou-se e se fazia perguntas muito próprias da alma que anseia conexão com Deus, mas que já está farta e cansada daquilo que as religiões vigentes, ou pelo menos as que são hegemônicas, proporcionam. Na França da época, a religião dominante, ainda hoje, era o catolicismo, né? Se bem que hoje, com a ida de muitos imigrantes do norte da África, ali tem ganhando visibilidade e quantidade de adeptos em solo francês, o islamismo. Mas século XIX era o catolicismo, assim como na Suíça predominava os evangélicos, né, os protestantes. Tem isso, às vezes um país é predominantemente católico, outro é predominantemente protestante. Aqui no Brasil, ainda somos predominantemente católicos, embora o pessoal evangélico venha crescendo. Então, ele não se satisfazia com a religião hegemônica, dominante, à época, no berço natal seu, a França. Ele questionava, como muitos de nós questionamos, mas não um questionamento próprio daquele cético que não está propenso a crer e nem quer crer, né? Kardec dirá, aliás, os espíritos dirão a Kardec, na questão, salvo engano, é a 9 de O Livro dos Espíritos, ou é a 13, no início. Eles dirão que acho que é a 13, que é o orgulho que gera a incredulidade. A falta de fé de Denis, ela não era oriunda do orgulho daquele que teima em não crer e que não deseja crer, deseja ficar na postura da negação, e sim era um ceticismo calcado nos abusos mesmo que ele enxergava que a igreja abraçava ainda, mas uma alma ávida por crer. E aos 18 anos, já com muitas indagações íntimas, ele vê numa vitrine o Livro dos Espíritos. Ele compra essa obra. E ele lê a obra com tamanha avidez, assim, rápido ele lê e ele diz para si mesmo: encontrei o que eu buscava.
Aí me lembra Bezerra de Menezes, né, que é um conterrâneo meu, cearense, que Bezerra também nós podemos ver no filme, né? E é conhecido esse fato da vida dele, que ele era católico também, mas se deparou com o Livro dos Espíritos e foi lendo no bonde. E conforme ele lia, ele dizia assim: eu era espírita e não sabia. Era o caso de Denis. Ele viu no Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, todas as respostas que a sua alma buscava. A partir de então, ele se transformou num grande apóstolo do Espiritismo. Mas, minha gente, essas pessoas que se convertem em apóstolo porque a sua vida é um apostolado constante, o que significa isso? Eles tomam desse ideal e esse ideal passa a ser o grande motivo da sua existência. Era o foco. E eu vou dizer isso com muita segurança para vocês, porque pesquisando sobre Denis, lendo bastante sobre ele, o que temos, e temos muita coisa disponível para ler, tem um biógrafo, na realidade não é assim um biógrafo, é um grande pesquisador brasileiro que já desencarnou. Ele desencarnou, eu acho que em 2004. Ele era de São Paulo, Eduardo Carvalho Monteiro. Ou nasceu no Espírito Santo e residia em São Paulo. Quem já viu aí documentário sobre Eurípides Barçanufo, tem um documentário em especial que ele aparece, Eduardo Carvalho Monteiro, porque ele tem livros sobre Eurípides Barçanufo, foi um grande pesquisador espírita. Não era historiador de profissão, salvo engano, ele era psicólogo, mas ele exercia o ofício de historiador, historiógrafo, por paixão, por amor. E ele tem um livro chamado Dossiê Leon Denis, e ali ele faz os apontamentos da vida do Denis, trazendo discursos que ele proferiu na maçonaria, porque Leon Denis era maçom, e também artigos seus inéditos. Ele fez uma pesquisa minuciosa, foi à França mais de uma vez. Salvo engano, é num desses livros, nesse Dossiê Leon Denis, que ele vai colocar que o brilhantismo de Denis para a oratória, para a escrita, ele adquiriu um talento nato, né, que foi apenas burilado com a sua avidez por conhecimento, pelo estudo esmerado, mas ele tinha um brilhantismo na oratória e na escrita que ele começou a ficar famoso em toda a França pelas palestras que fazia, só que todas elas eram sobre espiritismo. Mas as pessoas queriam, algumas, que ele fosse político, que ele facilmente seria eleito, que ele seria alguns se aproximavam dele, ofereciam cargos, né, empregos, em que ele teria grande vantagem financeira, ou oferecia a possibilidade de entrar para a política, mas ele não aceitava, porque depois que ele leu o Livro dos Espíritos, como que ele dissesse assim, achei o que eu buscava, né? O Espiritismo foi o grande objetivo da sua vida. Daí nós falamos em apóstolo, porque quem é chamado de apóstolo é aquele que se devota a essa causa integralmente, né? Até eu vi recentemente um estudioso da Bíblia espírita, aqui do Nordeste, o Severino Celestino, de fazer a distinção entre discípulo e apóstolo, né? E também um confrade aí de Minas, de Montes Claros, o Wesley Caldeira, ele também faz essa distinção entre discípulo e apóstolo. Discípulo é todo aquele que é chamado e aceita o chamado. Então, Jesus teve não só 12 discípulos, ele teve bem uns 70, ou mais, todos aqueles que se afeiçoaram à proposta dele, o seu convite. Mas apóstolo, 12. Apóstolo é aquele que abraça a causa e
e a sua vida se converte numa difusão dessa causa, né? Então, foi para Denis marcante o espiritismo porque veio saciar a fome do seu espírito, veio descedentar a sua alma, e quando ele encontra, então pronto, aqui é o grande objetivo da minha existência carnal. E aí, então, ele se devotou ao espiritismo integralmente, dos 18 até quase 82, mais de quase 75 anos, né? Mais de 70 anos. Não, tô ruim de conta hoje, né? A professora de matemática ruim de conta. Não, mas ele se dedicou a sua vida inteira ao espiritismo, mas se dedicou em fazer, como ele foi um pensador brilhante e um pensador que tinha ânsia de conexão íntima com Deus. Quando ele encontra o espiritismo, ele então, depois maturado, né, em 1890, vamos aqui fazer, ele nasceu em 1846. 1890, ele tinha 44 anos. Aos 44, né, aos 18, ele conhece o espiritismo. Aos 44, vem a lume o Depois da Morte. E esse livro, Depois da Morte, por que elegemos o Depois da Morte para homenagear Denis? Não é só porque foi o seu primeiro livro, mas é porque foi a sua obra-prima. Talvez vocês conheçam muito O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é fantástico. Mas esse aqui é considerado a obra-prima do Denis, e ele tem ainda uma conexão muito bela com outro espírita mineiro de Sacramento, Eurípides Barçanufo. Esta obra foi que converteu Barçanufo, foi Depois da Morte. Talvez vocês lembrem do documentário sobre Eurípides Barçanufo. Eurípides, o Homem e a Missão. Não, Eurípides, Educador e Médium. A gente acha no YouTube aí, né? Eurípides, Educador e Médium. Eu acho que é nessa que o Eduardo Carvalho Monteiro aparece. E que ali é contado até pelo ator Lima Duarte, né? Aquele ator que fez o Sassamutema, né? Que fez o Senhorzinho Malta. O Lima Duarte, que ainda é vivo, né? O Lima Duarte, ele não é uma pessoa religiosa, mas ele foi contratado para narrar o documentário sobre a vida de Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo, ele se converteu porque ele leu esse livro. Eurípides era um homem muito atuante no catolicismo, na região ali de Sacramento, e próximo, na fazenda Santa Maria, muitos médios, inclusive parentes seus, tio dele e outros, pessoas simples, sem cultura nenhuma, em que a mediunidade eclodia assim com muita força. Fenômenos incríveis. E ele não acreditava. Mas aí um tio seu, senhor Mariano, tenta convencê-lo da veracidade dos fenômenos. E ele achava, como muita gente achava, né, século XIX, que era uma coisa do demônio. E aí o senhor Mariano conversa com ele uma madrugada quase inteira, um pedaço da noite, tentando convencer, mas senhor Mariano era uma pessoa muito simples, sem muita cultura, sem muito estudo, e tenta convencê-lo, mas ele não aceita. Tudo que o senhor Mariano falava, ele replicava. E aí, num dado momento, com muita doçura, com muito afeto, com muita simplicidade, o tio senhor Mariano diz assim: olha, eu não sou capaz de convencer você. Meus conhecimentos são muito pequenos, eu vou até aqui, eu não tenho mais o que dizer, mas eu só lhe peço uma coisa: leia esse livro, Depois da Morte, do Leon Denis, né? E aí ele lê o livro Eurípides de uma sentada, assim, começa a ler e vira a noite lendo o livro.
e fica encantado com o livro. Então, a nossa escolha do Depois da Morte para homenagear Denis é um pouco por isso, porque é como se esse livro, na pena magistral de Denis, ele tem o condão de amolecer os corações, às vezes, muito endurecidos no ceticismo e na negação. Claro que vocês vão dizer, talvez digam, mas Eurípides já era uma alma experimentada, uma alma madura, que cedo ou tarde corresponderia ao chamado, porque ele reencarnou com uma missão também, né? E lembremos que, segundo alguns, né, segundo Divaldo, o espírito, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade do Divaldo, o espírito de Eurípides Barçanufo é o mesmo espírito de Johann Caspar Lavater, um suíço, um clérigo suíço. Então já era alguém com alguma maturidade espiritual, né? Mas o fato é que o livro, e aí já falando um pouquinho do livro, trazendo um pouco a proposta do livro, né? A fim de que possa estimular também a cada um de nós aqui a ler ou reler a obra. Nesse livro, Denis, ele vai trazer. Antes de falar do livro, só mais umas duas informações eu queria dizer sobre Denis. É que ele tinha dois espíritos que frequentemente assessoravam ele na sua missão de difusor do espiritismo. E a sua missão era muito clara, através da oratória e da escrita. Esse foi a grande tarefa de Denis no mundo, difundir o espiritismo. E havia dois espíritos que o inspiravam e com quem ele desenvolveu uma relação íntima. O primeiro deles falava-lhe abertamente o seu nome e se identificava abertamente. Era Jerônimo de Praga, que foi um pré-reformador, né? Viveu ali na Tchecoslováquia, como o próprio nome diz, Jerônimo de Praga, e ele era um dos guias espirituais de Denis. O outro era um espírito que aparecia assim, com uma aura azulada, e ele não dizia seu nome, ocultava seu nome, ora assinava as mensagens com o nome de Sorella, né, que é irmã em italiano, ora o espírito azul. E Denis ficou anos recebendo o conforto, a orientação desse espírito, o espírito azul ou Sorella, sem saber quem era Sorella, sem saber quem era o espírito azul. Depois de muitos anos, de décadas, este espírito veio lhe dizer que era Joana d'Arc, o espírito de Joana d'Arc, né? Aquela grande médium, a Virgem de Dom Remy, que propiciou a vitória da França na Guerra dos 100 Anos, né, contra a Inglaterra. Mas é interessante que Denis escreveu um livro, Joana d'Arc Médium. E também na Revista Espírita nós vamos encontrar, salvo engano, é o espírito de... não tenho certeza. Salvo engano, é o espírito de São Luís, o guia da Sociedade Parisiense, ele vai narrar a história de Joana d'Arc na Revista Espírita, né? Mas, enfim, queria só dar esse detalhe que é importante sobre Denis. Ele era assessorado por Jerônimo de Praga, que foi um grande reformador, pré-reformador, né? Pré-Martinho Lutero, dois grandes pré-reformadores, John Wycliffe e Jerônimo de Praga. E João Hus. E João Hus é o mesmo espírito de Allan Kardec. Isso aí são várias fontes, não é uma única fonte, são inúmeras
do plano espiritual que vem dizer que João Hus era Kardec, né? Pois bem, aí Denis, então, resolve escrever esse livro. Esse livro tem 5 partes. E ao ler o livro, destacando essas partes, aprendendo o que elas trazem, nós vamos ver que é como se Denis escrevesse, assim, sempre com o livro dos Espíritos em mente. Mas ele é como se ele pegasse aquele livro que foi o farol na sua vida, que veio ao encontro dos seus anseios quando a sua alma suplicava por religiosidade genuína. É como se ele tivesse pego aquele livro de questões, 1019 questões, e tivesse transformado num tratado para os céticos. E aí, então, ele vai, na primeira parte, ele vai dizer assim, ele vai colocar crenças e negações, a primeira parte do livro. É como se ele fizesse um arcabouço, ele compreendeu com tamanha lucidez o que é o espiritismo, que ele vem escrever, na primeira parte desse livro, um arcabouço das crenças da humanidade em todas as regiões desse globo, que traziam já no seu bojo os princípios espíritas. Claro que em meio a muitas alegorias, mas na Grécia já havia, com Sócrates, Platão, são precursores do espiritismo e do cristianismo, a crença na imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, porque Sócrates era um grande médium. Enfim, ele vai falar da Índia, o berço espiritual da humanidade, dos Vedas, os princípios de imortalidade da alma, de reencarnação ali contidos. Então, todos esses princípios que são a base do espiritismo, eles estiveram de forma alegórica, simbólica e às vezes muito escondida, permeados em vários povos e culturas na antiguidade. E era esse conhecimento mais profundo reservado ao que se chama como os iniciados, né? Então, muitas doutrinas iniciáticas, em que o iniciado, às vezes, desde tenra idade, ele passa por um processo de autodisciplina, de autodomínio, que vai conduzindo paulatinamente ao desenvolvimento de faculdades anímicas e mediúnicas também. Então, ele explora todo esse universo das crenças antigas e das negações também, como preparando assim o terreno para dizer, olha, gente, o espiritismo, ele não é invenção de Kardec nem dos espíritos. O espiritismo, ele esteve presente e está em todas as grandes doutrinas. A sua essência, os fatos mediúnicos. Na segunda parte, ele vai falar dos grandes problemas, é como se ele falasse, então depois que ele preparou o terreno da mente daquele que não crê, ele vem com o seu arcabouço de cultura, de erudição, seduzir o leitor, aí ele vai falar dos grandes problemas, é filosofia pura, é a parte filosófica do espiritismo, porque se há algo sublime no espiritismo, é essa capacidade que a mensagem espírita tem de responder aos anseios mais profundos nossos, que vem dizer que a vida não termina, que as dores têm uma finalidade, que estamos aqui de passagem, e tudo isso é muito belo. Mas Denis vai colocar os grandes problemas que inquietam a mente humana, o coração daquele que deseja crer sinceramente e busca. Alguns buscam na filosofia, mas a filosofia, digo, acadêmica, né, dos grandes filósofos, muitas vezes ela, como Kardec também coloca, né, no início do Livro dos Espíritos, que ele vai explicar não com os abusos do espírito de sistema, porque a filosofia acadêmica ela acaba criando muitos sistemas e muitas escolas, e às vezes aquilo é uma sedução para a mente,
mas deixa o coração assim muito distante daquilo que vai nos acalentar nos momentos difíceis, né? Então vejam só, o Denis teve uma vida muito difícil. Quando nós passamos por muitas dificuldades, é como se o nosso ser se abrisse aquele alimento espiritual que vai realmente nos alimentar e nos fortalecer, que é o espiritismo. É a doutrina consoladora por excelência. Então, nessa segunda parte, ele vai falar daquilo que inquieta a alma, os grandes problemas. Na terceira, é o mundo invisível, ele vem com seu talento e genialidade falar das pesquisas no âmbito da mediunidade. Então, ele vai incorporar para o leitor aquilo que tinha de mais moderno à época nas pesquisas mediúnicas. E a França foi pródiga de pesquisadores. Albert de Rochat, Charles Richer, que não se dizia abertamente espírita, depois confessou que acreditava, né? Ele foi prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer. Era o professor da Sorbonne. Em 1913, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Então, ele vai trazer na terceira parte, o mundo invisível, esses aspectos da mediunidade que eram investigados na França, seja por espíritas, seja por não espíritas. Né? Na quarta parte, ele fala do além-túmulo. Aí ele vem, veja que tem a conexão com o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos tem uma parte filosófica, tem uma parte dos fenômenos, que é mundo invisível também, que chama, né? Na verdade, não é nem dos fenômenos. No Livro dos Espíritos, essa parte do mundo invisível é mais o que acontece no mundo espiritual mesmo, né? E aí, Denis vai explorar isso nessa parte quarta que ele chama além-túmulo. Só que ele vai explorar já apontando para uma necessidade nossa, enquanto espíritas, para além da crença, para além de nos dizermos espíritas, para além de nos dessedentarmos com a proposta espírita, sentimos o coração consolado e a alma acalentada, é preciso dedicar-se diariamente à autotransformação a fim de promover a nossa evolução. Digamos, dar um empurrão à nossa evolução, porque ela vai se dar de todo modo, mas nós podemos ser cooperadores do nosso processo evolutivo ou sermos inertes. Na inércia, tudo vai ser mais difícil, mais doloroso, mais sofrido. E quando ele fala do além-túmulo, Denis vai falar exatamente do que nos espera a depender da nossa conduta aqui. Se a nossa conduta foi reta, digna, foi compatível com os preceitos do Cristo, que é a moral espírita, foi caridosa, foi fazendo prevalecer a essência que somos, que é espírito, o nosso porvir será ditoso, o além-túmulo será feliz. E desde já nós vamos usufruir felicidade, apesar dos percalços da vida carnal. E na última parte ele se propõe a falar do caminho reto, exatamente, que chama caminho reto essa última parte, e ele vai falar do dever. E aí nos lembra muito também, vai falar da caridade, do egoísmo, de muitos aspectos morais que compõem a terceira parte do Livro dos Espíritos e a partir da qual Kardec fez o Evangelho, né? E aí nós lembramos de Lázaro no Evangelho, quando fala da lei de amor. Ali Lázaro, o Espírito, no Evangelho, quando fala da lei de amor, ele fala que o amor é a sublime palavra que o Cristo veio dizer, né? E que os mártires ébrios desceram ao circo ao ouvir essa palavra amor da boca do Cristo. Mas que o Espiritismo vem a falar uma segunda palavra, que é a reencarnação. A reencarnação que vem nos dizer que há algo além daqueles túmulos gélidos e
aparentemente vazios, né? Essa segunda palavra vem nos descortinar o nosso destino de alma imortal e nos dizer que nós estamos fazendo uma tessitura própria, estamos tecendo a nós mesmos para a felicidade desde já, da alma que alinha-se aos propósitos do Criador para si. Então, Denis fala isso de forma muito bonita. E eu vou finalizar. Eu acho que a Célia me deu ainda mais uns minutinhos, mas eu acho que já deu para dar o recado. Eu gostaria só de finalizar com um trecho da obra de Denis, uma das que eu considero mais bela. Nem Depois da Morte, é a obra-prima, mas, na minha opinião, a obra mais bela é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, sobretudo a terceira parte. E ali nós vamos encontrar esse trecho que eu vou ler. Olha, é assim um trecho que traduz o que Leon Denis fez da sua existência carnal. Uma busca perpétua, contínua, dedicada, diligente, a fazer com que o seu espírito se manifestasse com toda a grandeza possível. E ele vai colocar assim, ele é uma fala metafórica, né? Ele diz assim, abre aspas, há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, circunscrita à outra, né? Envolve a outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Então, era isso a que ele se dedicava, que o seu espírito se expressasse com todo o seu brilho e beleza. Ele se dedicava a isso, a uma sintonia cada vez mais elevada com os espíritos instrutores, e às vezes almas muito adiantadas. Joana d'Arc, Jerônimo de Praga e outros. Ele fazia esse esforço, porque ele dizia, e já que esse é um grupo de estudo da mediunidade, a obra de Denis que versa sobre a mediunidade chama-se No Invisível. E ali ele vai explicar que para que haja uma comunicação com o espírito adiantado, o espírito ele como que desce até nós, e o ideal é que nós subamos até ele. Então o ideal é que o espírito faz a sua cota de sacrifício, ele é elevado, ele está numa sintonia muito diversa da nossa aqui nesse planeta. Então ele faz a cota dele de sacrifício para vir até nós. Denis coloca que nós precisamos fazer a nossa cota de sacrifício para ir até eles. Eles se sacrificam um pouco descendo e nós sacrificamos um pouco subindo. Estou dizendo com as minhas palavras. Então, ele fazia isso. Ele se dedicava todos os dias, era essa a sua tarefa de, em tudo que ele fizesse, sacralizar, né, tornar sagrada a sua vida,
para que ele pudesse sintonizar mais e mais com os espíritos elevados. Não é tarefa fácil essa. É uma tarefa que exige uma dedicação contínua, constante. E aí, para finalizar mesmo, né? Eu estou com crédito de tempo, e eu queria dizer um desafio que Denis coloca, na verdade, ele é um conselho que ele dá. E que, para mim, é um desafio imenso. Por quê? Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala do pensamento e da reforma do caráter, ele vai dizer que nós devemos estar sóbrios das leituras de jornal. Olha que interessante, ele coloca lá que nós devemos eleger um tema, um autor e aprofundar naquela ideia. E devemos evitar, né, estarmos sóbrios das leituras de jornal, porque, segundo ele, o jornal ele traz muitas notícias diversas e que isso vai fazer a nossa mente, ela vai ficar assim difusa, desfocada de um tema que deve ser o nosso tema do coração, da nossa existência. Ele diz, inclusive, que nós devemos eleger um exemplo, uma pessoa que para nós constitua exemplo, para que ela nos inspire na nossa autotransformação, sabe? Mas por que eu digo que é desafio? Porque na época de Denis não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, todas essas coisas que são mais cheias de estímulos do que o jornal. O jornal para ele era ruim, porque por causa disso, aquele monte de notícia diferente. Tira o foco. Imagina hoje que a gente entra numa rede social dessas, tem muita coisa boa que nos alimenta, mas nós vemos de tudo. E suga um pouco o nosso tempo, né? Então, ele dá esse conselho: estar sóbrio de leitura de jornal e eleger uma pessoa para ser, digamos, o nosso exemplo, aquele que vai nos estimular a autotransformação. Eu gosto muito de Francisco de Assis, inclusive eu tenho um quadro de Francisco, que costumava ficar aqui, eu tirei porque ele estava em tempo de cair, que o prego aqui não está muito bom, eu botei aqui na frente. E aí eu olho, eu tenho os franciscos que eu tenho, as pessoas me dão de presente, né? Antes que alguém diga, puxa, espírita não pode ter imagem, que já veio espírita aqui em casa e disse, puxa, mas você é espírita, você tem imagem. Eu digo, ó, todos os São Franciscos que tem na minha casa, as pessoas me dão de presente. E eu não vou me desfazer só porque um espírita, aspas, não pode ter imagem. Então, elejamos um exemplo de alguém que possa nos emular ao bem. Um exemplo que eu gosto de, eu digo isso para mim muitas vezes, de eleger, é o Chico Xavier. Por quê? Porque o Chico era aquela candura em pessoa, aquele amor, aquela simplicidade. E como eu reconheço que eu sou carente dessa virtude da humildade, orgulho tenho muito, então eu olho para o Chico e a palavra que me vem é humildade. Então muitas vezes eu penso, o Chico vai ser o meu exemplo. Eu vou pegar aqui as coisas do Chico e vou tentar imitar. É isso, gente. Terminei, sério. É um desafio que a gente possa sair daqui já com os exemplos escolhidos, né? Muito, muito bom isso. Ótimo. Que são os desafios